Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.ieadelages.com.br. E nós retornamos às nossas atividades da produção das videoaulas. Nós estávamos aí no período de férias, deixamos de gravar a lição 2 e a lição 3 e, como havíamos anunciado, retornaríamos a partir da lição 4. Mas eu recebi muitas mensagens de irmãos dizendo que estavam com dificuldade de encontrar as lições. Nós aqui anunciamos o site www.ieadelages.com.br, pois nós temos esse site, fica fácil para você encontrar. Mas tem uma maneira também muito fácil de você achar as nossas aulas. Você abre o Google e digita Adelages. Simples. AD significa Assembleia de Deus. Lages. Tu vai no Google, abre, digita Adelages. Aí o Google vai abrir Adelages YouTube. Aí você vai ali, Adelages YouTube, vai em vídeos e todos os vídeos você encontra nesse endereço também. É simples. Vai no Google, digita Adelages. Pronto. O Google vai buscar Adelages YouTube. Você acessa Adelages YouTube e aí todos os vídeos estão ali no link vídeo. Você vai encontrar ali vídeos e vai no link vídeos. Todas as videoaulas estão ali. Então fica fácil para encontrar. Nós vamos postar essa lição e ela já vai estar aí para o final de semana pronta para que você possa estudar a lição de número 4. Volte a divulgar os vídeos do Adelages, da Assembleia de Deus de Lages, porque nós já estamos aí retomando o trabalho e vamos até o final do trimestre, como foi os outros trimestres também. A lição de número 4, que será ministrada dia 24 de janeiro de 2016, tem como título Esteja alerta e vigilante, Jesus voltará. Ela está baseada, o texto áureo, em Lucas 17, 24, que diz, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Verdade prática, a volta de Jesus será tão repentina que não haverá chance para arrependimento e preparo de última hora. A lição com esse título, ela traz aqui um alerta para o povo de Deus. O que significa um alerta? Você sabe países onde ocorreram tsunamis? Nós vimos ali na Indonésia o tsunami que ocorreu e também países da Ásia, outros países da Ásia. Quando o tsunami se aproximava, que as autoridades descobriram, soou um alarme, uma sirene de um som muito alto. Aquele alarme, aquele alerta fazia com que as pessoas se preparassem para escapar do mal iminente. Também as cidades que dá terremoto, soa um alerta, cidades que ocorrem guerras, bombardeios, soa também um alerta. Então, o alerta serve para que as pessoas possam se preparar para evitar, escapar do mal. Essa lição, ela tem como objetivo principal fazer com que o povo de Deus se prepare. É um alerta avisando o povo de Deus que o juízo de Deus está perto de ser derramado sobre a face dessa terra. E como Deus vai derramar juízo sobre a face dessa terra, Ele vai proporcionar um livramento para o seu povo, por meio do arrebatamento. Então é um alerta para o povo de Deus estar preparado para que seja apto a ser também pertencente ao arrebatamento, a fazer parte do arrebatamento, a fim de que escape do juízo que está por vir. Assim como caiu o juízo nos dias de Noé, nós vamos aprender aqui, Deus, por causa do alto índice de degradação moral, Deus derramou juízo sobre o mundo antigo e poupou Noé e sua família. Notem que Deus tirou Noé e sua família e derramou o juízo. Deus também, por causa do alto índice de degradação moral de Sodoma e Gomorra, Deus livrou a Ló e as suas filhas
na verdade era também para a esposa ser alvo daquele livramento. Ela olhou para trás, sentiu falta daquilo que ela estava deixando, estava muito apegada àquilo, não estava pensando no livramento, não estava pensando nas coisas de Deus, e ela morreu. E Deus poupou Ló, suas filhas, e derramou juízo sobre Sodoma e Gomorra. Então aqui vem um alerta para a igreja, que nós vamos mostrar com a lição número 4, o objetivo é mostrar que o alto índice de degradação moral já é uma coisa real nos dias de hoje. E não apenas local, mas universal, no mundo todo. O índice de degradação moral, espiritual, em todos os aspectos, é muito grande, é muito elevado. Nós vamos ver aqui que quando o índice de injustiça, de pecaminosidade, se eleva a tal ponto de Deus achar que essa medida é digna de derramar o seu juízo, Deus derrama juízo imediatamente. Nós vamos aprender aqui que Deus espera esse índice se elevar, e a hora que Deus, pela sua justiça, entender que é hora de derramar juízo, ele vai derramar o juízo imediatamente. Só que Deus é tão misericordioso que ele quer poupar o seu povo, livrar os escolhidos, e ele vai tirar os escolhidos da face da terra. Então a lição vem aqui trazendo um alerta para nós. Mostrar que o índice de degradação moral é muito grande, está perto de Deus derramar juízo sobre esta terra, e a igreja, Deus oferece um escape para a igreja, para o seu povo. Então nós não podemos deixar de se preparar com esse alerta que será dado por meio desta lição. Nós vamos entender com clareza no decorrer da lição. A lição está baseada no texto áureo, aliás, a leitura bíblica em classe, em Lucas capítulo 17, versículo 24 ao 30. Alguém chegou e falou para mim assim, mas a lição parece, o trimestre está sendo um pouco redundante, né? As primeiras lições parece que tratam o mesmo assunto. Não, não é o mesmo assunto. Cada lição tem um assunto diferente, tá? Alguém chegou e comentou assim, mas a lição 2, sinais que antecedem a volta, a lição 3, esperando a volta, a lição 4, Jesus voltará, é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. E vocês vão ver que a lição de número 4, ela não tem nada a ver com as outras lições, apesar de, claro, o tema é um só, a volta do Senhor, mas o aspecto do ensino é diferente. Então preste bem atenção na lição de número 4, que fala sobre o alerta. Está sendo dado um alerta, e sinais são mostrados para que a gente entenda que esse alerta foi dado. E nós vamos ver que os sinais é o aumento da degradação moral e a iminência do juízo de Deus sendo derramado na terra. Isso está perto de acontecer, então significa que a igreja vai ser livrada por meio do arrebatamento e Deus vai executar os seus juízos. Então aqui fica um alerta para o povo de Deus escapar desse juízo que é iminente. A lição ela tem 4 partes. Ela parece que é extensa, mas nós vamos conseguir aqui resumir e ela se torna aqui um pouco não extensa, né? Ela se torna aqui mais curta. Nós temos aqui a primeira parte, o objetivo, saber que a vinda de Jesus será repentina, não dá tempo para se preparar na hora. Segundo objetivo, explicar que semelhante aos dias de Noé será a vinda de Jesus. Vamos entender que estamos vivendo os mesmos dias. Até alguns teólogos chegam a comentar que esses dias são piores, até porque a população é muito maior. Terceiro objetivo, compreender que toda a terra está corrompida pelo pecado. Como eu disse aqui, não é um índice de imoralidade localizado em algumas partes. Não, é total, é em toda a terra. Quarto objetivo, fazer um paralelo entre os dias de Ló e os nossos dias. Não difere em nada, pelo contrário, o índice hoje do pecado é maior que nos dias de Ló. Nós temos aqui, irmãos, a nossa introdução que diz assim, Jesus alertou várias vezes, é um alerta, várias vezes, para a natureza súbita da sua vinda. Mesmo assim, pode-se observar sem muito esforço que grande parte dos crentes está descuidada, envolvida com os afazeres da vida e não se prepara para aquele grande momento em que Jesus voltará. É o que veremos no estudo desta lição. Deus tem falado não só pela sua palavra, mas através dos sinais da vinda de Jesus, que está chegando a hora. Aqui fica uma pergunta, você está preparado? Eu costumo às vezes fazer pergunta para os alunos, fazer uma indagação, uma afirmação e uma pergunta. Eu afirmo dizendo o seguinte, Jesus vem
Quantos creem? Todos dizem amém. Mas você vai? Ele vem, todo mundo sabe. Mas e a gente vai? A gente tem que saber se vai ou não. Para saber, tem que estar preparado. Então, prestar bem atenção. Eu vou falar aqui quero agradecer alguns alunos que postaram mensagens dizendo que a gente tem assim uma explicação simples, clara de cada tópico. Isso ajuda eles para explanar a lição no domingo. E é assim que a gente costuma trabalhar para facilitar para você. Então, eu vou aqui trazer o ponto de destaque de cada tópico, trazer um pouco de subsídio teológico sobre esse tópico e fazer uma pequena aplicação deste tópico. Tudo isso fará com que você possa ter um domínio do assunto e facilidade para fazer também a explicação e a aplicação para os seus alunos. Eu quero aqui mandar um abraço a todos os irmãos de todos os estados do Brasil. Eu não tenho como mencionar aqui todos os estados, porque são vários estados. Quero agradecer o carinho que os irmãos têm manifestado, nos mandando mensagens. E quero mandar um abraço especial a um primo meu, o Clóvis, ali de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, que ele está sempre assistindo às nossas videoaulas. Eu conversei esses dias com o filho dele, que veio fazer uma visita aqui em Santa Catarina, e ele disse, olha, lá em Caxias, muitos irmãos estão assistindo, meu pai inclusive, que é meu primo. Eu falei, ó, vou mandar um abraço para o Clóvis, lá de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul, que nos ouve e assiste também essa programação. Deus abençoe, Clóvis, te amo em Cristo Jesus, sinto saudade. Tivemos uma infância muito maravilhosa, crescemos junto e agora há alguns anos estamos aí separados devido às atividades e os compromissos da maturidade. Mas vamos lá, primeira parte, a vinda de Jesus será repentina, muito rápido. A palavra arrebatamento, do latim, raptus, ela significa tirar com rapidez, e o sentido disso é tirar com rapidez antes que alguém pegue. Quando eu fui estudar a palavra arrebatamento, a ideia, segundo a hermenêutica, que a gente compara os textos da Bíblia, é que Deus vai dar um livramento para a igreja antes que a igreja caia no laço do anticristo, Satanás. Satanás vai usar o anticristo para promover o seu reino na terra a fim de seduzir toda a terra, corromper a terra com os seus propósitos. Ele vai tentar arquitetar um plano para corromper a humanidade. E quando que a Bíblia diz que ele anda em derredor como um leão, bradando como um leão, buscando a quem possa tragar. O desejo de Satanás, por meio do anticristo, é tragar o mundo inteiro, principalmente o povo de Deus. Quando ele, não sei de que forma, arquitetar o seu plano maligno para corromper a humanidade nos seus propósitos satânicos, e parece que eu vejo assim a igreja num redil, e eu vejo esse leão vindo com fúria, e quando ele der o bote para tentar fazer alguma coisa contra o povo de Deus, porque a Bíblia diz que ele vem na eficácia de Satanás. Satanás, ele é o pai da mentira. Então ele vai enganar a humanidade. Né? Ele vem com um plano maligno, isso aqui é um outro assunto, quem sabe uma outra oportunidade, mas eu vejo esse leão, quando ele dar o bote para pegar as ovelhas que estão no redil, o Senhor tira a igreja antes que ele pegue. Então aqui, ó, a vinda de Jesus será repentina, muito rápido. É um livramento do Senhor para o seu povo. O primeiro tópico, como um relâmpago. Qual é o ponto de destaque deste tópico? Eu vou falar um pouco mais lento. Infelizmente, irmãos, teve alguns irmãos que pediram, e a gente já tem noção disso. A gente poderia melhorar aqui trazendo vários recursos visuais na videoaula, como versículos, mapas, ilustrações, fotos, até mesmo vídeo. Mas devido ao meu tempo e ao tempo do produtor, porque nós temos vários compromissos e atividades no nosso campo de trabalho aqui. De momento, nós estamos podendo fazer apenas essa transmissão comunicativa. Nós não estamos tendo o tempo necessário, porque alguém pode pensar assim, poxa, eles vivem disso, poderiam fazer melhor. Como fazer melhor nós sabemos. O problema é que nós não temos esse tempo, ok? Então eu peço que você compreenda. Aí teve irmãos que disseram assim, então a gente vai ter que ir parando o vídeo, anotando o que você fala, até porque a gente também não tem condições de preparar, fazer aqui o conteúdo literário desse material e colocar em slides,
para que você baixe lá e copie. Não estamos tendo esse tempo. Não estamos tendo esse tempo ainda. Então, por isso, eu vou falar um pouco mais lento e você acompanha aí, se precisar, dá o pause aí, anota algo importante e dá sequência. Mas eu quero dar um conselho para os alunos. Se programe no teu tempo para preparar a aula. Tire umas 2 horas. Prepare um dia na semana, tire 2 horas. Não, eu vou preparar essa aula, eu vou ver a videoaula que se aproxima de 1 hora, e eu paro ali, tiro os pontos importantes, e aí dá tempo de você preparar a aula. Se você pegar e dizer, não, eu vou preparar essa aula em poucos minutos, aí você tem muito pouco tempo para se aprofundar. Então aqui, ó, eu vou falar calmamente para você anotar. Qual o ponto de destaque do tópico 1? Aqui, ó. Ponto de destaque. Introdução, primeira parte, como um relâmpago, ponto de destaque. Precisamos ter, aqui, o ponto de destaque. O que significa o ponto de destaque? É a ênfase deste tópico. Então, anota a ênfase desse tópico aqui para você explicar para os alunos lá. Como é que a gente consegue detectar a ênfase? Por metodologia de ensino. Na metodologia de ensino, isso a gente aprende na faculdade. Você consegue detectar a ênfase de acordo com a entonação das frases, o sentido das frases. Então você consegue detectar e achar a ênfase. Então anota a ênfase aí, o ponto de destaque do tópico primeiro. Olha aqui, ó. Ponto de destaque. Precisamos ter discernimento para não sermos enganados pelos falsos cristos e falsos profetas. O ponto de destaque, como um relâmpago, aqui a lição fala, tem uma frase que diz assim, ó. Jesus afirmou, dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vedes, ou não vades, nem os sigais. O escritor vem colocando aqui que nos dias de hoje, muitas heresias surgiram acerca da vinda de Jesus. E o próprio Senhor Jesus profetizou. Vão dizer para vocês, ei-lo ali ou ei-lo aqui, não acreditem. Não vai ser assim. Existem muitas heresias nos dias de hoje que dizem que a volta do Senhor, uns dizem que já aconteceu de forma misteriosa para algumas pessoas na face da terra, e essas pessoas criaram um novo segmento religioso. Alguns dizem que Jesus apareceu até aqui na América do Sul, entre os maias. Outros dizem que Jesus apareceu no século XVIII para algumas pessoas. Essas pessoas recriaram um novo povo de Deus na terra. E não, quando Jesus fala como um relâmpago, a vinda do Senhor Jesus, teologicamente, ela será visível para todo o povo de Deus. O mundo não. Na primeira fase da segunda vinda, o mundo não vai ver. Mas o povo de Deus, deixa o mundo de lado. Vou falar só do povo de Deus aqui. Para o povo de Deus, a vinda do Senhor será uma realidade nítida. Todos ficarão sabendo. Qual é o sentido aqui da expressão relâmpago? Preste aí atenção, um subsídio teológico para você agora aqui. Anote lá. A expressão, olha aqui, ó, as lições da expressão relâmpago. Esta expressão está relatada no Evangelho de Lucas e Mateus. Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, nós sabemos, mas não aparece essa expressão. Mateus foi o segundo evangelho, Lucas o terceiro evangelho e João o quarto evangelho a ser escrito. Lucas, ele comenta essa expressão e Lucas, ele pegou essa expressão da expressão que Mateus, antes dele, já tinha escrito. Então, por que Mateus, ele escreveu essa expressão? E depois Lucas também usou essa expressão. Olha aqui, ó. Na época que foi escrito, aproximadamente 60 depois de Cristo, essa expressão, ela era usada como o relâmpago, era usado como uma força extraordinariamente misteriosa que ocorria no céu. As pessoas daquela época, 60 depois de Cristo, eles não tinham total conhecimento do que era um relâmpago. É tanto que entre os gregos eles achavam que era uma reação do deus chamado Thor. Então, quando acontecia um relâmpago no céu, as pessoas ficavam, é um mistério isso que acontece no céu. Só que a questão não é em relação ao mistério, a questão é que quando dava um relâmpago, todo mundo ouvia, todo mundo via aonde o relâmpago acontecia.
O sentido original do texto é que assim como naqueles dias, as pessoas sabiam que relâmpago era uma coisa muito grande, muito forte, e todo mundo ouvia e via, a vinda de Jesus será como um relâmpago também. Para o povo de Deus, todo mundo ficará sabendo. Não é para a gente ficar, poxa, mas será que Jesus já voltou mesmo? Para esse grupo religioso que diz que Jesus voltou no século XVIII, para esse grupo religioso que diz que Jesus apareceu aqui na América do Sul, para esse grupo religioso que diz que viu Jesus e Jesus anunciou um novo evangelho. Será? O povo de Deus, alguns ficam se perguntando, será que Jesus vem? Não, Jesus não veio ainda. Por quê? Porque todo o povo de Deus tem que ver isso, presenciar isso, porque será como um relâmpago. Quando o relâmpago saía, soava no céu, o povo via a claridade e ouvia o barulho. Todo mundo sabia, aconteceu um relâmpago. Isso significa que todo o povo de Deus ficará sabendo da volta do Senhor Jesus. Eu coloquei aqui, muitas pessoas imaginavam que se tratava de uma força ou a visitação de algum Deus. Assim como um relâmpago aparece com franqueza, visibilidade e também é audível, para o povo de Deus será um acontecimento notório, sem qualquer dúvida desse fato, de maneira que ninguém vai perguntar se aconteceu ou não, porque será real para todo o povo de Deus. Hoje os falsos profetas ensinam que Jesus já vem em secreto para alguns e muitos não sabem se vem ou não, ficam se perguntando. Mas sua vinda para o seu povo não deixará dúvida. Esta é a ênfase do primeiro tópico. Não deixará dúvida. Sua vinda para o seu povo não deixará dúvida, pois será notório, assim como um relâmpago também é notório. E também tem algumas pessoas que dizem, tem um sentido aqui teológico do original. Algumas pessoas diziam ei-lo ali, ou ei-lo aqui. Alguns velórios que possivelmente poderia acontecer na época dos apóstolos, estava acontecendo alguns velórios. Algumas pessoas diziam, Jesus vem, mas vem individualmente para aquela pessoa lá que está sendo velada. Jesus veio ali, agora para aquele que morreu. Jesus veio lá para aquele outro que morreu. Até hoje tem pessoas que falam assim, Jesus vem, já teve um ímpio que falou para mim, Jesus vem na hora que alguém morre, venho para aquele. Lá estão velando aquele, ei-lo ali. Não é nesse sentido. Essa vinda de Jesus não é para alguém que morre especificamente. Também vem, mas o texto fala da vinda dele para todo o seu povo, para o arrebatar da face da terra. Então, não creia quando alguém disser, não, a vinda de Jesus é para alguém que está sendo velado, venho para aquela pessoa em particular. Você pode dizer, não, também venho para ele. Se obedeceu a Cristo, Mas essa vinda de Jesus que a Bíblia profetiza aqui, é a vinda dele para arrebatar o seu povo e todo o seu povo o verá. Não é para um ou dois em particular, é para todo o seu povo. Assim como o relâmpago fica bem nítido, percebido por todos, a vinda de Jesus pelo seu povo também será percebida por todo o seu povo. A aplicação, nós temos que vigiar em relação às heresias. Fala para os alunos domingo lá. Tem muitas heresias que estão ensinando por aí que Jesus já veio em particular para alguns grupos de pessoas na Terra. Ou até outros que estão ensinando que ele vem só em particular para quem morre. Isto não é real, não é verdade, é antibíblico. Toma cuidado com as heresias, ok? Vamos lá, segundo tópico. Como um ladrão. Qual é a ênfase desse tópico? Ponto de destaque. O tópico enfoca que Jesus chama a atenção dos discípulos para o preparo que eles deveriam ter, assim como um pai de família deveria se preparar para evitar que o ladrão roubasse a sua casa. Vocês sabiam, irmãos? Eu estava estudando o texto no original, Jesus estava dizendo, nós vamos ver aqui, Mateus 24:43, Jesus não estava dizendo que era para se preparar, este homem que ele fala, ele dá um exemplo, uma comparação. Se o pai de família soubesse, Jesus não está dizendo que um pai poderia ter evitado, ele está dizendo que o pai foi roubado. Ele está dizendo que o ladrão roubou aquele pai de família. Então, se o pai de família soubesse a que hora viria, teria evitado o roubo. Jesus estava dizendo que aconteceu o roubo porque o pai não vigiou.
E ele está chamando a atenção exatamente para a vigilância, a única maneira de evitar que o ladrão roube aquilo que vai garantir a nossa ida para o céu, que é a presença do Espírito Santo. É por isso que a Bíblia fala, né? Guarda o que tem para que ninguém roube a tua coroa. Mas preste atenção aqui, eu vou explicar para os irmãos. Mateus 24. Mateus 24, 43. Olha que interessante. Diz assim. Ó. Mas considerar isto. Era para eles considerar. Pensar nisso. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir, ele está falando de um fato que já tinha acontecido. Ele está falando que o pai foi roubado. Ó, soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria. Ó, note que ele está falando, dando a entender que já tinha acontecido. Não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Já está dizendo que alguém não vigiou e a casa foi roubada. Olha aqui, ó, presta atenção nessa leitura que eu vou fazer aqui, ó. No caso da parábola, o trabalho era para proteger a casa. Olha aqui, ó. No caso da parábola, a vigilância do pai era para proteger a casa. Agora, no caso da vinda do Senhor Jesus, o trabalho é para nós estarmos consagrados, a fim de estarmos preparados para subir no dia do arrebatamento. Os historiadores dizem que naquela época a maioria das casas das pessoas simples era feita de barro cozido. Então, muitos ladrões facilmente, até tinha várias pessoas que chamavam os ladrões de cavadores de lama. Na época do Senhor Jesus, muitos ladrões eram chamados de cavadores de lama. Por quê? Eles facilmente cavavam as paredes de barro e enfiavam a mão dentro da casa e o que pudesse roubar, roubavam. Só havia uma maneira de evitar o roubo. De outra forma, não tinha. Era a vigilância do pai. O pai tinha que vigiar para que não deixasse alguém roubar a sua casa. Então, no sentido de proteção de casa, a vigilância era fundamental. O pai não podia deixar. No sentido da volta do Senhor Jesus, nós temos que guardar a nossa casa. Qual é a nossa casa de barro? Que Paulo disse, nós somos um vaso de barro, nós somos de barro. É o nosso ser. O que está em nós que não pode ser roubado? Só tem uma coisa que fez que as virgens loucas ficassem, a falta do azeite. Nós não podemos deixar que nada faça com que o azeite vaze desse barro, saia desta casa. Nós não podemos deixar que as coisas do mundo entristeçam o Espírito Santo e ele acabe se afastando de nós. Por isso que Davi diz, Senhor, não retire de mim o teu Espírito, porque é a presença do Espírito Santo em nós que vai fazer com que ele, pelo seu poder, levante a igreja no dia do arrebatamento para se encontrar com Jesus. É Eliezer apresentando Rebeca para Isaac. É o Espírito Santo que ergue a igreja da terra para apresentar a igreja, a noiva, a Cristo, o noivo. Se a pessoa estiver sem o Espírito Santo, essa pessoa vai ficar. O Espírito Santo vai subir com a igreja, não que ele vai sair da terra, já aprendemos isso, ele não sai da terra na grande tribulação. Isso aqui é uma má interpretação de muitas pessoas. Acham que o Espírito Santo sai da terra na grande tribulação, não sai. O que vai parar na grande tribulação é a detenção do mal, né? Mas não a saída do Espírito Santo da face da terra, não sai. Em outra ocasião eu explico isso para vocês. Eu quero que os irmãos orem pela minha vida, irmãos. Eu estou escrevendo alguns livros, tá? Com bastante base bíblica, e eu vou postar esses livros em PDF. Eu vou fazer um site no meu nome e vou postar esses livros lá no site e você vai poder baixar esses livros, valores bem pequenos. Em vista da riqueza do conteúdo, o valor nem se compara. Vai ser algo em torno de 10, 15 reais, você baixa ali e todas essas riquezas de informações você vai poder ter para fazer os teus estudos. Mas aqui, tá, a aplicação que você deve fazer para o aluno é que nós temos que guardar a nossa casa. Não deixar o ladrão roubar o que nós temos para que a gente não perca a nossa coroa, a presença do Espírito Santo em nosso coração. É isso que nós temos. Não deixa nada roubar a presença de Deus da tua vida, ok? Vamos lá. Nós temos aqui, deixa eu só, como diz aqui no original, Jesus diz que aconteceu o furto devido à falta de vigilância. Naquela época, né, as casas eram feitas de barro. Mas aqui, irmãos, para a proteção daquela casa, vigilância. Para a vinda de Jesus, consagração. Como disse Pedro, 1 Pedro 1,16.
Porque está escrito, sede santo, a palavra santo quer dizer separado para uso exclusivo, ou seja, consagrado, sede santo como o Senhor é santo. Então nós temos que, para a volta do Senhor, estar consagrado. O escritor até coloca aqui, como podemos proteger-nos espiritualmente? Lendo, meditando e obedecendo a palavra de Deus, orando, buscando a santificação, que é a consagração, a separação para uso exclusivo de Deus, e participando da comunhão com os santos. Aí você vai preparar a tua casa espiritual, ninguém vai roubar a presença do Espírito Santo do teu coração, e no dia do arrebatamento o Espírito Santo vai tirar você da face dessa terra. Vamos para frente? Segunda parte. Como foi nos dias de Noé? Primeiro tópico, comiam e bebiam. Qual é o ponto de destaque deste tópico? Ponto de destaque. A preocupação principal daquelas pessoas era com a vida terrena. É isso que o tópico aborda. A preocupação principal das pessoas era a vida terrena. Tá? Naqueles dias, Deus queria que eles, a população daquela época, Deus queria que eles se envolvessem na construção da arca. Acreditassem em Deus, na mensagem de Deus, acreditassem que Deus não estava mais querendo aquela conduta e iria executar juízo sobre aquela conduta, crescem na mensagem de Noé e ajudassem Noé, porque a pregação de Noé foi a construção da arca. Foi pregoeiro da justiça, ele creu e isso lhe foi imputado por justiça, ele começou a fazer a arca e começou a pregar. Eles deveriam ter acreditado e ajudado a construir a arca. Não quiseram. Rejeitaram os propósitos de Deus, rejeitaram se envolver com a construção da arca e somente se interessaram às suas realidades terrenas, seus interesses terrenos. Tá? O tópico dá ênfase a esta realidade. Ponto de destaque, a preocupação principal daquelas pessoas era com a vida terrena. Naqueles dias, Deus queria que eles construíssem a arca para esperarem o livramento que viria, visto que o dilúvio seria iminente, mas não se importaram com isso. Rejeitaram o juízo de Deus, rejeitaram o querer de Deus e somente se preocuparam com a vida terrena. Estas expressões, comiam e bebiam, anote aí, no grego, elas estão relacionadas à alimentação animal, que denota um descontrole. E isto, no ensino bíblico, denota da ênfase à questão da glutonaria, a autossatisfação dos apetites carnais, o descontrole dos prazeres carnais. E aí a Bíblia dá a entender que essas pessoas estavam amando os prazeres carnais e esquecendo de Deus. Quando a Bíblia fala comiam e bebiam, denota a glutonaria, o descontrole. E todo o descontrole, todo o excesso é resultado da maior dedicação daquela pessoa para aquilo que ela está se envolvendo. E a Bíblia diz, amar a Deus sobre todas as coisas. Quando uma pessoa ama a Deus, a maior dedicação desta pessoa é para com Deus e aquilo que interessa a Deus. Quando a pessoa não ama a Deus sobre todas as coisas, ela mais se dedica para os interesses terrenos, para os prazeres terrenos, sem controle ainda. E nesse caso aqui, as pessoas estavam totalmente interessadas nos prazeres da carne e glutonaria, comiam e bebiam, diz respeito às festas, aos banquetes, à vida despreocupada, aquele rico, né, que diz, minha alma, come, bebe, folga, só queria saber dos seus benefícios e tirar proveito disso. Esqueceu de Deus completamente. Então, Deus, nos dias de hoje, olha aqui, essas expressões, no caso das pessoas, a glutonaria revela a supervalorização dos apetites carnais. E isso indica que nos dias de hoje nós estamos vendo que as pessoas estão assim. Não penso em Deus, não penso na palavra de Deus, não penso em buscar a Deus no devocional por meio de consagrar-se através da oração, não pensam, não se envolve na obra do evangelismo, da anunciação do evangelho, da salvação das almas, na obra missionária, na obra da assistência social,
da filantropia, da caridade, não se envolve com nada disso, só querem gastar sua vida nos prazeres da carne. Nós estamos vendo um alto índice de pessoas que só pensam nisso. E isso revela os dias de Noé. As pessoas só se preocupam consigo mesmo e os seus prazeres. Isso, para nós, igreja, é um alerta. Opa, as pessoas estão vivendo como nos dias de Noé. Isso significa que isso vai dar um índice, vai elevar o nível de injustiça e Deus vai derramar juízo. Está perto de Deus derramar o juízo. Só que antes de Deus derramar juízo, ele costuma livrar o seu povo. Livrou Noé, livrou Ló, vai livrar a igreja. Então está perto, igreja, devemos nos preparar. Faça essa aplicação domingo na tua igreja. Diga que do mesmo jeito que estava acontecendo nos dias de Noé, as pessoas comiam, bebiam, isso denota glutonaria, os prazeres carnais, só se preocupavam com isso. Do mesmo jeito daqueles dias, a realidade é igual nos dias de hoje. Isso significa que Deus não vai tolerar isso por muito tempo. Vai derramar o seu juízo e vai livrar a igreja. Por isso é um alerta para nós estarmos preparados para fazer parte desse livramento. O segundo tópico, casavam-se e davam-se em casamento. Qual é o ponto de destaque deste tópico? O tópico aborda o fato de muitas pessoas valorizarem mais os prazeres que se pode viver com a família. Não confunda o que eu vou explicar aqui. O tópico aborda o fato de muitas pessoas valorizarem mais os prazeres que se pode viver com a família e não têm mais interesse pelas coisas que pertencem a Deus e à volta de Jesus. Qual é o ponto de destaque do tópico? O escritor aborda aqui neste tópico, casados, se dados em casamento, que muitas pessoas hoje só pensam em aproveitar a vida com os prazeres da carne entre família. É aquilo que acontecia com os filhos de Jó. Enquanto Jó estava de madrugada, buscando a Deus, sacrificando, os filhos só estavam se banqueteando. Alguém pode até dizer nos dias de hoje, não, mas minha família é em primeiro lugar e é claro que Deus quer que a gente tenha o amor pela família, se alegre com a esposa, com os filhos, em momentos de recreação, mas só viver em função de recrear-se com a família e se esquecer da obra de Deus. Tem famílias que se dizem evangélicos que nem na igreja vão mais. É todo final de semana em pescaria, em churrasquinho, em lazer, em festinha e se esquece de se envolver com a família na obra de Deus. É isso que o escritor vem dizendo aqui, nesse tópico. Casados, se davam casamento. Ele deixa claro aqui, ó, muitos estão de tal maneira envolvidos com seus cônjuges e filhos que se esquece que estamos neste mundo de passagem e que o dia do Senhor virá. Então tem que tomar muito cuidado para não entrar nesta autovalorização da recreação familiar, envolvendo-se com os prazeres deste mundo, e se esquecer de levar a família diante de Deus e se envolver com a família na obra de Deus. Tem que tomar cuidado, tem que saber dosar. A família deve junto fazer a obra de Deus e ter momentos de recreação, ter momentos de se envolver com as coisas deste mundo. É claro que a gente não vai deixar de atuar socialmente como cidadão junto com a família. Não é isso. Não vamos aqui ser extremistas. Não. Então, não vou mais me envolver socialmente com os meus direitos de cidadão, eu e minha família. Não vou mais nem sair, não vou mais frequentar um shopping com a minha família, não vou mais frequentar uma... Não é isso. Não é isso. Nós estamos falando aqui de supervalorização. O que as famílias estão valorizando em primeiro lugar? Servir ao Senhor ou satisfazer os prazeres da carne e só pensar em suas recreações? Essa é a questão. Nós temos que administrar isso. Não me interprete mal, eu não sou contra. Muito pelo contrário. Eu sou obreiro integrado da igreja, minha família, nós estamos todos servindo a Deus e nós temos muitos momentos em que a gente se envolve com a minha família, pessoalmente, particularmente com a minha família. Eu tiro eles para recreação, com coisas saudáveis, é claro. O mundanismo está muito exagerado, tem que tomar muito cuidado. Mas a gente está sempre cuidando da esposa, dos filhos, para se alegrarmos juntos, tendo uma vida de felicidade, servindo a Deus com alegria. Tá?
Tome cuidado, preste atenção nessa leitura que eu vou fazer ainda aqui. O original denota essa expressão, casavam-se, davam-se em casamento, a permissividade das práticas sexuais. O escritor aqui ele não coloca muito isso no tópico, mas a expressão casavam e davam-se em casamento denota a permissividade das práticas sexuais e a autovalorização dos prazeres carnais, deixando Deus em segundo plano. Então, escreva isso. O original, casavam e davam-se em casamento, denota permissividade. O que eles faziam? Eles não estavam nem um pouquinho preocupados com os valores morais. As orgias sexuais nas festas, nos banquetes, que envolvia aquela glutonaria de comiam e bebiam, só prazeres e festas e banquetes, a permissividade sexual nesses ambientes era muito grande. Casavam-se, davam-se em casamento, sexo liberal, desregrado. E isso, abominavelmente, foi visto por Deus. E Deus não se agradou. Então aqui, ó, o original denota permissividade das práticas sexuais e a autovalorização dos prazeres carnais, deixando Deus em segundo plano. A aplicação, faça uma aplicação domingo lá com os alunos e fala para eles, vigie com os prazeres deste mundo. Vigie. Não podemos esquecer de Deus e supervalorizar os prazeres deste mundo. E tem pessoas que autovalorizam os prazeres do mundo e esquecem de Deus. E esses prazeres do mundo, às vezes pode começar com prazeres até inofensivos e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo, um abismo chama outro, um pouquinho de fermento leveda toda a massa, e essa pessoa daqui a pouco está só com glutonarias, com bebedices, com carnalidades e prostituição, permissividade sexual e está com a mente cauterizada. Tem que tomar muito cuidado com os prazeres desta vida. Alerte as famílias em relação a isso. Terceira parte, a corrupção geral na terra. Primeiro tópico, toda a terra estava corrompida e violenta. Qual é o ponto de destaque do primeiro tópico? Ponto de destaque, a violência e a degradação moral antes do dilúvio era muito grande. Violência mesmo, as pessoas matavam por qualquer coisa. Até por isso que depois do dilúvio, Deus concedeu o governo ao homem, o governo humano. Deus concedeu autoridade para decisões jurídicas, inclusive a pena de morte. Foi colocada até mesmo na mão do homem. Olha, se alguém derramar o sangue, o seu sangue será derramado. Deus deu essa autoridade. Porque antes do dilúvio, a criminalidade, a violência era muito grande. Olha, presta atenção. Ponto de destaque, a violência e a degradação moral antes do dilúvio era muito grande. Não diferente dos dias de hoje. Essa violência ocasionou o dilúvio. E hoje a terra e o mundo será alvo dos juízos de Deus depois do arrebatamento. Nós temos aqui, deixa eu só colocar aqui, o primeiro tópico, ponto de destaque, a violência. Irmãos, nós estamos vendo hoje o Brasil mesmo uma sensação de impunidade muito grande. As pessoas não têm medo da lei, da punição da lei. A violência cresceu demais. Aqui no sul ainda não é tanto, mas São Paulo para cima, o centro-oeste, a violência está exagerada. As pessoas, a vida não tem mais valor. Mata-se por causa de R$1. Então essa violência, ela faz com que o índice de injustiça se torne muito grande ao ponto de Deus derramar juízo. Essa lição é um alerta. Nós estamos mostrando aqui, sempre antes de Deus derramar juízo, como derramou nos dias de Noé, nos dias de Ló, sempre antes de Deus derramar juízo, percebia-se um alto índice de degradação moral, de violência, de prostituição. Por causa desse alto índice, Deus derramava juízo. A lição vem trazendo um alerta para nós. O índice destas coisas que provocaram o juízo de Deus estão grandemente diante dos nossos olhos. Isso é um alerta para nós. Por causa que está crescendo isso grandemente, o juízo de Deus será inevitável. Está soando muito alto isso aos nossos ouvidos. Então nós temos que tomar cuidado. Olha só, o ponto de destaque fala
da violência e a degradação moral que era muito grande. Como diz aqui, toda a terra estava corrompida e violenta. A lição até traz uns índices aqui que vocês devem estudar com os alunos. Olha só, o Brasil tem 10% dos homicídios no mundo. 10%, é muito grande isso. Morrem 50 mil pessoas assassinadas, sendo a maior parte jovens de 14 a 24 anos. 45 mil morrem pela violência no trânsito. Então nós temos aqui quase 100 mil pessoas no Brasil que morrem por ano por causa de violência e imprudência no trânsito. E sem dizer que pessoas mesmo saem assumindo o risco de matar, dirigindo no trânsito violentamente. Violentamente. A violência no país se tornou algo sem precedentes. Isto é um sinal de que Deus derramará juízo. Fica para nós o alerta. Se prepare, igreja. Logo o Senhor vai dar o livramento para o seu povo e derramar juízo sobre essa perversidade. É isso que a lição tenta explicar. O segundo tópico da terceira parte, o juízo de Deus sobre a corrupção geral. Olha que interessante. Qual é a ênfase do segundo tópico? O juízo de Deus sobre a corrupção geral. Ponto de destaque, a cegueira espiritual, a ação de Satanás e os demônios. Também a falta de temor, juntos às práticas pecaminosas, vão ocasionar o juízo iminente de Deus. O ponto de destaque do segundo tópico, o juízo de Deus sobre a corrupção geral. O que nós temos hoje? Em grande escala, nós temos aqui cegueira espiritual, nós temos aqui a ação de Satanás. A Bíblia diz que ele vem para roubar e matar e destruir. Alguém diz assim, poxa, mas como o Brasil está terrível a questão da impunidade, da criminalidade. As pessoas se esquecem de compreender que por trás disso tudo está a ação do diabo. Olha, há quem diga que a maior parte, o maior número de demônios no mundo parece que vieram para o Brasil. Tanto de criminalidade, de coisas malignas que acontecem. Você liga a televisão, é morte, é assalto, é roubo, é furto, é crime, chacina, uma série de coisas. Por trás disso está a ação do diabo, irmãos. Então, a cegueira espiritual, a ação de Satanás, a ação dos demônios, a falta de temor, juntos às práticas pecaminosas das pessoas, inevitavelmente trará o juízo de Deus para esta terra. Só que não é só no Brasil, o mundo inteiro está assim. Difícil lugar no mundo que você não veja. Nós estávamos lá em Dubai, em 2014, quase que eu fui assaltado no aeroporto. O homem chegou com muita astúcia, pediu para eu bater uma foto dele. Turista, fotografa. Eu peguei a minha mala, coloquei no meio das minhas pernas, lá no aeroporto de Abu Dhabi, na Arábia Saudita. E coloquei no meio das minhas pernas a mala, e ele ficou assim, fez assim, e eu notei que por trás de mim se aproximou um outro homem, e ficou bem atrás de mim. Eu bati a foto, olhando para o outro homem, olhando para os dois, eu já entendi. Ele queria que eu deixasse a mala do meu lado, a hora que eu batesse a foto dele, uma multidão de gente ali, ele ia pegar a minha mala e ia roubar e sair. O de trás pegaria a minha mala, roubaria e saía correndo, eu não ia ver. Eu bati a foto, entreguei para ele, peguei minha mala e saí. Os dois se encontraram e ficaram olhando para mim, fazendo uma carinha assim, poxa, esse foi esperto. Então eu fiquei pensando, digo, meu Deus, ladrão tem no mundo inteiro. O índice de criminalidade, de roubo, isso está muito elevado no mundo. Isso vai gerar, inevitavelmente, o juízo de Deus sobre a terra. Isso é um alerta para nós, porque Deus vai livrar a sua igreja e executar seus juízos. Temos que tomar cuidado. Nós temos aqui a quarta parte, para encerrar a lição. Como foi nos dias de Ló. Primeiro tópico, os dias de intensa corrupção. Ponto de destaque. A degradação moral. Ponto de destaque do primeiro tópico, que é um tópico bem extenso. Mas o ponto de destaque, anote aí, a degradação moral dos dias de Ló era tão grande que Deus derramou juízo sobre eles. Quando a degradação moral atinge um índice digno
para Deus executar o juízo é inevitável, vem rapidinho. Presta atenção. Quando o nível se eleva diante de Deus, da iniquidade, Deus executa juízo. Está na Bíblia isso, Rodrigo? Abra lá em Gênesis, capítulo 15, versículo 16. Olha o que Deus disse para Abraão. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Se vocês sabiam que Deus, ele mede a injustiça das pessoas, das cidades, dos povos, dos países, ele mede. A hora que a medida estiver cheia, dentro dessa análise que só Deus sabe fazer, o juízo desce imediatamente. Irmãos, nos dias que estamos vivendo, está muito maior o índice de injustiça do que os dias do mundo bíblico. Inevitavelmente o juízo de Deus já virá sobre essa terra. Olha só, nos dias de hoje não é diferente dos dias de Ló. Olha aqui, ó, um subsídio, importante isso aqui, muito importante. Um subsídio teológico aqui, ó. A palavra, olha só, dias de intensa corrupção. Aqui nos dias, aqui que fala aqui no primeiro tópico de intensa corrupção, mostra bastante a destruição de Sodoma e Gomorra. Eu trouxe um subsídio teológico para você dentro desse tópico aqui, ó. Por que Sodoma e Gomorra foi destruída? O que tinha de tão maligno ali entre eles? Preste atenção, escreva aí, subsídio teológico para vocês. A palavra sodomia, ela não se encontra na Bíblia hebraica. O que se encontra na Bíblia hebraica é a palavra sodomita. Olha aqui, ó, a palavra sodomita, ela é encontrada na Bíblia hebraica. Sodomia não, mas sodomita sim. O que significa? A qual, lançada para o grego, essa palavra, lançada para o grego, se escreve arsenokoitesum. 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 E significa que se deita com um macho como com uma fêmea. A palavra sodomita significa que se deita com um macho como com uma fêmea. Olha só, no latim, essa palavra refere-se às perversões sexuais e também dá ênfase ao sexo anal. Existe uma raiz etimológica da palavra sodomita que significa cópula anal. Relações sexuais anais. Estou falando abertamente aqui para você ver o significado da palavra, porque indica o que havia ali em alto índice naqueles dias. Olha só, no latim refere-se a perversões sexuais. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. O porquê que Sodoma e Gomorra foi destruída. O que havia ali que trouxe a ira de Deus? Aí você vai fazer um comparativo, fazer a aplicação aqui nos dias de hoje. Olha só, Gênesis 19, 6 ao 9. Anote isso. 19, 6 ao 9. Diz assim: Então saiu Ló a eles à porta, fechou a porta atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram o varão. Fora, vou-los trarei, na linguagem antiga, né? Fora, vou-los trarei, as minhas filhas, e fareis delas como bom for nos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, que eram os anjos que estavam ali, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: sai daí, os homens de Sodoma, sai daí. Disseram mais: como estrangeiro este indivíduo, venho aqui habitar e queria ser juiz em tudo. Depois vou explicar algo em relação a essa expressão juiz. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Eles queriam fazer sexo com os homens, com os anjos. E Ló ofereceu as filhas. Aí eles disseram: não, agora nós vamos fazer mal para você. Eles queriam estuprar Ló, abusar sexualmente de Ló. Eles queriam fazer isso.
Olha só o que diz aqui, ó. Por eles serem homens que se envolviam com essas práticas de se deitar com outros homens e fazer o sexo anal e perversidades sexuais, a expressão sodomita na Bíblia ficou atribuída a esse tipo de prática. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 6 e 9. 1 Coríntios 6 e 9. Para você ver que nos dias de hoje isso cresceu grandemente, assustadoramente. Você acha que Deus não vai derramar juízo sobre isso? 1 Coríntios 6 e 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, o 10. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados e nem os sodomitas, que eram homens que se deitavam com outros homens. Olha aqui, ó, 1 Timóteo 1 e 10. Vejam que os sodomitas viveram na época de Abraão, isso quase 2000 anos antes de Cristo. O apóstolo Paulo, depois de Cristo, está falando dos sodomitas. Essa prática era comum. Vocês sabiam que a Bíblia fala de rapazes escandalosos, que eram homens que gostavam de dormir com outros homens? Está na Bíblia. Já vou mostrar para você aqui os rapazes escandalosos da Bíblia. Segura um minutinho aí. 1 Timóteo 1 e 10. Olha o que diz aqui. 1 Timóteo 1 e 10. 1 Timóteo 1 e 10, capítulo 1, versículo 10. Para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de Deus, de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para os que for contrário à sã doutrina, Deus está falando aqui, olha aqui, ó, sabendo que a lei não é feita para os justos, mas para os injustos. Aqui são as listas negras da Bíblia. E aqui Paulo menciona novamente os sodomitas, que eram homens que se deitavam com outros homens, que no mundo antigo, naquela região do Oriente Médio, era um crime terrível. Até hoje, lá no Oriente Médio, se um homem for pego querendo deitar com outro homem, sabe o que acontece com ele? Ele é morto, porque isso era um crime naquela época. Aí também, Romanos 1 e 26. Olha, eu vejo tanto que a Bíblia fala dos sodomitas. Para você ver que nos dias de hoje, isso cresceu em larga escala. Você acha que o juízo de Deus... Esse crescimento em larga escala é um alerta para nós, que o juízo de Deus virá. E nós temos que aproveitar o livramento que Deus dará para o seu povo por meio do arrebatamento. Romanos 1, 26 e 27. Olha o que diz aqui, ó. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural ao contrário à natureza. Semelhantemente também os varões, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Deus abomina isso. Também nós temos aqui, ó, vamos lá ver agora os rapazes escandalosos da Bíblia. 1 Reis 14, 24. 1 Reis, que eram os rapazes, homens que se deitavam com outros homens. 1 Reis 14 e 24. Havia também rapazes escandalosos na terra. Fizeram conforme todas as abominações das nações que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Então note que naquela época, entre o povo de Deus, haviam rapazes escandalosos que faziam conforme as abominações, se deitavam com outros homens. Foram expulsos, Deus não aceitava isso. Também, 1 Reis 15, 12. Porque tirou da terra os rapazes escandalosos e tirou todos os ídolos que seus pais fizeram. Eles faziam culto a deuses com orgias sexuais com outros homens, rapazes escandalosos. Olha o que diz ainda aqui, 1 Reis 22, 47. Deus sempre executou juízo sobre isso e não vai ser diferente nos dias de hoje. 22, 47. Também desterrou da terra o resto dos rapazes escandalosos que ficaram nos dias de Asa, seu pai. 2 Reis 23 e 7. Olha só.
tirou da terra, Deus sempre eliminou. Nós estamos vendo o crescimento disso nos dias de hoje, em larga escala. Eu vou falar algo aqui em relação quando o pecado abominável está entre o povo e também quando esse pecado abominável atinge os líderes do povo. Fica pior diante de Deus. Olha só, 2 Reis 23 e 7. Também derrubou as casas dos prostitutos, não era prostitutas, dos prostitutos cultuais, que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. Havia rituais de orgias sexuais com homens, entre homens, que deitavam-se com outros homens. E tinham mulheres que faziam ainda, costuravam, teciam, faziam casinhas para os ídolos que eles colocavam ali para oferecerem sacrifício sexual perante esses ídolos. Isto é abominação aos olhos de Deus. Deuteronômio 23, 17. Para você ver que Deus abomina essas práticas. 23 e 17. Deuteronômio 23 e 17. Olha o que diz. Não haverá rameira dentre as filhas de Israel, nem haverá sodomita dentre os filhos de Israel. As rameiras eram as prostitutas. E os sodomitas eram os homens que deitavam com outros homens. Não haverá. Sempre que houve, Deus fez eles serem expulsos, serem mortos, serem eliminados. Quando cresce isso, o juízo de Deus vem. E nos dias de hoje, irmão? Olha só. O mundo está aprovando e aplaudindo o que Deus condena. Aplicação, faça essa aplicação com os alunos domingo. O mundo está aplaudindo, aprovando o que Deus condena. Quando o que é abominável está apenas entre o povo, o nível de abominação é 1. Mas, quando o que é abominável está entre os líderes do povo, o nível de abominação diante de Deus se eleva, conforme Gênesis 19, 9. Tá? Por exemplo, aqui, ó, Gênesis 19, 9. Foi que eu tinha já lido ali no início, mas vale a pena repetir. Gênesis 19 e 9. A palavra é bem clara, ó. Eles, porém, disseram, sai daí. Disseram mais, como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e queria ser juiz em tudo. Sabe o que significa isso aqui? Os líderes do povo, quando foram lá na casa de Ló, o povo foi na casa de Ló, os líderes do povo estavam junto. Chegaram a dizer, você é um estrangeiro, quer ser juiz, quer mandar, quer dizer o que tem que ser feito, quer ser maior que os juízes que estão aqui. Isso é terrível, quando a liderança do povo se corrompe também. E o que nós estamos vendo no nosso Brasil? Líderes que estão apoiando essas práticas pecaminosas, que estão legislando a favor da prostituição, da permissividade sexual, da imoralidade sexual, líderes que estão aprovando isso. Quando o povo e a liderança se corrompe, o juízo de Deus está mais perto que alguém imagina. Nós temos aqui o tópico 2 que fala de uma corrupção mundial, estamos vendo isso em larga escala, tanto o povo como os líderes no mundo inteiro estão compactuando com aquilo que é abominável. E o tópico 3, a destruição da família. Isso é terrível, a instituição feita por Deus. Qual é o ponto de destaque do tópico 3? Tanto o povo como o governo está apoiando a criação de novos modelos de família contrários à vontade de Deus. Só aqui no Brasil são mais de 7 modelos de família que o governo já aprovou por meio de lei para proteger esses modelos. O modelo nuclear, que é o pai, mãe e a sua prole, esse já não é o principal modelo de família para o Brasil. Você pode, anote aí, para você ver essa pesquisa na internet, tem um vídeo que você pode pesquisar, está escrito assim, novos tipos de família já são maioria no Brasil. Anote isso e pesquise na internet para você ver. Novos tipos de família
já são maioria no Brasil. A família nuclear, pai, mãe, filhos, já não é mais a maioria. Outros tipos de família já surgiram no Brasil. Tem alguns casos que a gente até entende, que são tipos de família, né? Que hoje tem o modelo monoparental, que é o pai que vive com seus filhos quando ocorre uma separação, ou a mãe que vive com os filhos, o casal vive separado, né? O monoparental. Mas tem outros tipos de família também que já surgiu, cujo qual o tipo nuclear, que era o tradicional pai, mãe e filhos, ou seja, família unida, já não é a maioria no Brasil. Pesquise isso, escreva ali. Novos tipos de família já são maioria no Brasil. O modelo casal com filhos, que é o modelo nuclear, pai, mãe, filhos, não é mais a maioria no Brasil. Realmente o nível de desobediência à vontade de Deus cresce e isso faz com que o juízo de Deus venha sobre a desobediência. É isso que o tópico 3 vem falando. E nós temos aqui, antes de chegar na conclusão, eu gostaria de ler ainda Marcos 13:33, como a lição fala de um alerta, o Senhor Jesus deixou um alerta muito maravilhoso para o seu povo. Marcos 13:33, uma mensagem que eu prego, o tema da mensagem é os verbos da preparação. O versículo diz, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis o dia ou não sabeis quando chegará o tempo. Olhai, vigiai e orai é a receita que Jesus deu para que o seu povo esteja preparado. Como o índice de degradação moral cresce, e isso para nós é um alerta de que se aproxima o juízo de Deus, nós temos que estar preparados. Como nos preparar? Olhando, vigiando e orando. Olhar o quê? A Bíblia diz, olhando para Jesus. Jesus é o verbo, então nós temos que estar olhando para a palavra. Vigiar denota guardar, para que ninguém roube. Vigiar sobre o quê? Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Mantenha a presença do Espírito Santo na tua vida. E orar. Orar significa você buscar comunhão com Deus. Se isolar dos prazeres, se isolar das distrações, ir para o deserto, a sós com Deus. Pouca gente quer isso, mas os que fizerem vão garantir comunhão com Deus, discernimento, para se prepararem, porque Deus vai livrar o seu povo, como livrou Noé, livrou Ló. Eu estava caminhando, tive a oportunidade de conhecer as ruínas de Sodoma, e nós estávamos passando de ônibus, eu vi montanhas assim, e eu chamou a atenção a cor daquelas montanhas. Eu falei para a guia, perguntei para ela, por que essas montanhas, um marrom estranho, uma terra diferente? Ela disse, não, não é terra. Todas essas montanhas que vocês estão vendo aqui é sal. Não é só o Mar Morto que tem sal. São montanhas gigantes de sal. Toda aquela região da antiga Sodoma e Gomorra virou em montanhas de sal. Tudo é sal naquela região ali. Deus, antes de derramar o juízo, tirou Ló e suas filhas. Livrou Noé, livrou Ló e sua família e vai livrar a igreja. E a nossa conclusão nos diz assim, nunca na história a humanidade esteve tão longe de Deus. Isso é um alerta para nós. Mesmo com tantas religiões, a maioria dos 7 bilhões de habitantes do mundo não apenas descreem em Deus, mas afrontam em rebelião aberta contra a sua lei e seus princípios. A tendência não é melhorar, mas piorar, a ponto de superar a intensidade, a corrupção moral dos tempos de Noé e de Ló, como eu falei no início aqui. Que Deus nos guarde debaixo da sua poderosa mão, preservando-nos em santidade para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o raptus, tirar com rapidez antes que alguém pegue e para que não sofra os juízos de Deus. É um livramento para o povo de Deus. Eu convido você, esteja domingo nas nossas escolas bíblicas dominical para aprender a lição de número 4 e ficar alerta, preparado para escapar desse juízo que virá e ser arrebatado na volta do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, guarde esse ensinamento, divulgue esse ensinamento e seja um abençoador da obra de Deus. Deus abençoe, no nome de Jesus. Amém e amém.